Olá, meus amigos, muito boa noite. Começa agora aqui na TV Claré mais uma edição do Debate Esportivo. Até às 9 da noite, nesta segunda-feira, a nossa conversa semanal sobre esporte, com entrevistas, informações, tudo o que você quer saber a respeito das principais modalidades esportivas, principalmente de Rio Claro e da nossa região. Eu estou aqui com a equipe de esportes da TV Claré, nas noites de segunda-feira, Vlada de Santos, Reginaldo Bortolin, e nós vamos falar muito a respeito da rodada do Campeonato Amador no fim de semana. Temos aqui convidados especiais para trazer as informações para os torcedores, atletas e dirigentes também, claro. E também temos algumas informações a respeito de basquete, categorias de base, enfim. Fique conosco até às 9 horas e participe do programa pelo nosso WhatsApp, que é o canal mais imediato da sua participação, com nossa equipe sugerindo temas, dando opiniões. É isso, Vlada de Santos. Boa noite. Mais um debate esportivo para a gente fazer com os nossos telespectadores. Isso mesmo, Ivo. Boa noite para você. Boa noite para você também que está em casa acompanhando, ligadinho ao vivo na TV Claré. Como o Ivo disse, tem todas essas informações até às 9 horas da noite. Ele citou a questão do nosso WhatsApp. Você já pode começar a mandar a sua mensagem para o nosso número 994644958. Já está aí na tela para vocês já podem mandar a sua mensagem, a pergunta também para os nossos convidados que nós vamos apresentar já. Se tiver alguma dúvida sobre Rio Claro, sobre o velo, sobre o basquete, sobre outras modalidades, se a gente souber aqui, a gente já responde para vocês na hora. Se a gente não souber, a gente vai buscar a informação e depois repassa para vocês também. Vou dar boa noite para o Reginaldo Bortolin, que está com a gente mais uma segunda-feira. Oi, Reginaldo, como passou a semana? Fim de semana, na verdade, né? Muito bem, Vlada. Você, boa noite para você. Boa noite, Ivo. De volta depois de uma semana de folga, né, Ivo? Pois é, a semana passada eu pude assisti-los e gostei do programa, viu? Olha. A gente tem outra impressão quando tá fora do estúdio, aí já dá aquela saudade. O Rafael Pirobon, se eu bobear, ele fica. Mas uma boa noite para o Rafael também, que está aí acompanhando a gente aí. Tantos destaques no final de semana, né? Principalmente campeonato amador, né? Tem o Brasileirão, tem notícias do basquete, como já foi citado. Mas eu queria dar um destaque especial, porque quando um esporte ele cresce, ele é bem avaliado e ele principalmente é usado como inclusão social e vai bem, ele é muito ótimo, a gente fica feliz da vida. Quero dar um grande abraço para o pessoal do boxe, né? Cinco garotos do boxe que foram disputar a seletiva paulista, e todos foram classificados aí para a competição nacional que acontece em Camboriú, Santa Catarina. Então, um grande abraço para o pessoal do boxe, que usa o boxe como inclusão social. E, por incrível que pareça, todas essas pessoas que passaram pela seletiva são pessoas aqui da nossa periferia. Então, a gente, mais uma vez, né, vê que o esporte, como inclusão social, é uma boa para todo mundo. Exatamente. O nosso grande abraço, nosso grande beijo para todo mundo do boxe, aí boa sorte nas próximas disputas. A gente vai dar boa noite também para os nossos convidados, 2 convidados já aqui no estúdio do Debate Esportivo com a gente, com muitas informações. Nesse primeiro bloco sobre o Campeonato Amador, que está com tudo aí, os jogos aos finais de semana. Vou dar boa noite primeiro para o Eduardo dos Santos, ele que veio representando o Independência hoje aqui. Boa noite, Eduardo, bem-vindo. Boa noite, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e esperamos fazer um excelente programa aí. Falar um pouquinho do time, né? Isso, tudo exato. Que tá rolando aí no campeonato. Exato. Junto com a gente também, ele que está comandando tudo. Quero saber se está com muita dor de cabeça nesse início de campeonato. É o presidente Moacir Montezel. Boa noite, Moacir. Como que tá aí? Muita correria nesse início de campeonato? Boa noite, Vlada, Ivo, Reginaldo. Mais um prazer estar aqui no programa novamente. Realmente dá muita dor de cabeça, mas está indo bem sim. Muito bem. Será que a gente vai dar mais dor de cabeça para ele nesse programa com as nossas perguntas hoje, Reginaldo Bortolin? Acredito que sim, né? Hoje a presença do Moacir aqui também é para já dar uma avaliada, né, nessas primeiras rodadas, como é que está indo aí o campeonato amador, né? Que entrou nesse final de semana, na 4ª rodada, com os seguintes resultados, né? O Botafogo perdeu de 3-0 para o São Paulinho. O Ajapi, o CSA Ajapi, ganhou de 3-1 do Minativa. O Pisos Nice enfrentou o Juventus e ganhou de 2-0. O Pisos Nice que teve aqui, a gente deu um puxãozinho de orelha, né, Ivo? Parece que deu uma embaladinha agora. Parece que a gente deu uma palestra para o treinador. Parece que a coisa pegou, aqui, né? Lá no Distrital do 9 de Julho, né, o Unidos, que
não está muito bem das pernas aí, perdeu de 7-1 para o Juventude. Uma grande goleada aí, né? O Inter da Mãe Preta também perdeu. Acho que foi a maior goleada até agora, essa foi, Marcelo? Foi a maior sim, goleada a desde maior o início do campeonato? Foi, eu acho E que é um sim. momento, olha, a gente lamenta porque o Unidos é um time de tanta força e tradição no futebol amador, né? E organizado sempre foi o Unidos. Muita gente boa trabalhando em prol do Unidos. E eu tenho ouvido dizer que há problemas internos hoje no Unidos, inclusive com relação ao elenco que foi montado para esse amadorzão, e os reflexos estão aparecendo dentro de campo. É uma pena, não, Reginaldo? É uma pena, sim. O Unidos ele sempre vem forte, né? Ele tem uma base praticamente que vem de Araras junto com o pessoal de Rio Claro. E parece que não está dando muito certo. Parece que tem coisa lá mesmo nos bastidores, o Ivo. Mas continuando, Ivo, os resultados de ontem, né? Unidos da Vila 1, Panorama Belmare 2. Né? O Ribeirão Claro conseguiu a sua primeira vitória por 2-1 contra o Santana. O 9 de julho ganhou também do América de 1-0. É um resultado até que meio que surpreendente, porque o América aí vinha bem embalado, né? E lá no campo do Paulistão teve Paulistão 2 e o PU também, que está se destacando no campeonato, 2. Houve então um empate por aí. Né? E teve o jogo, né, do Vasco da Gama contra o nosso Independência aqui do Eduardo, né? 4-0, Eduardo. O que você me fala desse jogo aí, Eduardo? O resultado, eu acho que não condiz com a partida. Nós tivemos, eles começaram dominando o jogo, depois a gente conseguiu se acertar, mas acabamos tomando um gol. E na sequência do jogo, o segundo, e aí a gente fizemos um gol contra, então não foi mérito para a equipe do Vasco, mas o resultado não condiz com a partida. Aquele dia que deu tudo errado. Exatamente. Isso. O Eduardo, como é que está a montagem do elenco do Independência, né? A gente falou aqui 4-0, né? O Independência aí ocupa o 7º lugar na sua chave, né? Certo. Se eu não estou enganado, né? Como é que foi feita a montagem do elenco, a preparação do Independência? É que o Independência nós não temos patrocínio, os jogadores, os atletas são dali do bairro mesmo, a gente praticamente somos todos vizinhos, e a gente o time é montado assim desde 97. E nós não temos condições de pagar jogador, nem trazer jogador de fora. O pessoal que vem e acaba gostando do time e fica por ali. Mas existe essa história de pagar no amador aqui de Rio Claro? É melhor a gente continuar falando do Independência. Que não tem condições de pagar. Exatamente, certo. Então, o jogador mais novo do elenco hoje tem 18 anos, começou com 16, a gente tem acho que 5 anos que está no campeonato amador, mas o time já tem história, já tem 18 anos, então a gente vai tentando aí, vamos participando aí quando tem oportunidade. E Moacir, e você? O que você está achando do campeonato aí que você está organizando junto com o pessoal da Liga lá e mais os clubes também, né? Porque também tem a participação dos clubes, né? Moacir, como é que tá? Dá um panorama pra gente, a sua avaliação até agora do campeonato. No geral, o campeonato está indo bem. Estou gostando do campeonato, dos jogos, as partidas. Alguns times já estão se despontando. Mas o interessante, principalmente na forma de disputa esse ano, é que cada chave tem 11 equipes. E vão se classificar 8. Então, mesmo essas equipes que começaram um pouco mal no campeonato, com derrotas aí seguidas, se você for ver, ela ainda tem confronto direto com equipes que estão ali com uma pouca pontuação na frente, e existe a chance de classificação, né? O campeonato está indo bem, sim. A arbitragem, apesar de alguns probleminhas, mas pequenos, né, está indo também com um nível muito bom, né? Estamos procurando disciplinar o campeonato de toda maneira, não aceitando nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão. Regra cumprida. A regra está sendo cumprida. Times tiveram problema com montagens de elenco, a Liga está podendo fazer de tudo para ajudar, né, essas equipes. Abrimos até mais 3 fichas para cada equipe, porque tem jogador que assina e infelizmente não cumpre com o seu compromisso, acaba abandonando a equipe. E aí você não pode prejudicar uma equipe filiada à Liga por causa de uma responsabilidade de um atleta, né? Ô Moacir, com relação a essa questão de arbitragem, né? Você falou regra sendo cumprida e não se admite indisciplina no campeonato amador. A minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que em determinado momento da história, como se diz na gíria, nas reuniões de começo de semana, quando havia julgamentos, né,
na liga, os julgamentos eram feitos pela comissão lá, a Cuíca literalmente roncava, existia até uma tentativa de pressão, coisas assim, né, não muito compatíveis por parte de dirigentes, isso num dado momento da história, mas as coisas mudaram muito, inclusive no futebol amador. Como que é isso hoje? Vocês da Liga sofrem pressão com relação à punição, a julgamentos, ou a coisa virou, apesar de ser um amador, mais profissional? Boa noite. Boa noite, Ivo. Não, virou muito mais profissional. As pessoas têm respeitado as decisões. Qualquer decisão cabe recurso, tá? É lógico, mas eles têm respeitado bastante. E nós estamos trabalhando juntamente com os árbitros, com os nossos representantes, para que eles, no caso, façam um relatório ali do que ocorreu realmente na partida, sem ficar extrapolando muito, mas também dizendo exatamente o que aconteceu. Nós aplicamos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? É um livro que faz parte da minha cabeceira de cama. Hoje eu tenho lido muito o código, acompanhado bastante. Então, as punições elas estão acontecendo. Nós temos dirigentes suspensos aí por 30, 60, 320 dias, atletas que já foram eliminados do campeonato por condutas, no caso, que não condiz com o que é o propósito do futebol amador, né? Que é você, aos domingos pela manhã, você ter a tua diversão, você ter aonde ir, assistir um bom jogo, tá? Esse tipo de coisa. Então, essas pessoas que querem ir lá só para conturbar, tá? Nós estamos cortando. Tá? Com relação à parte da segurança, Marcelo, uma outra dúvida que eu tenho. Todo jogo de campeonato amador, ele precisa ter uma garantia de segurança para atletas, para os árbitros, a guarda municipal, polícia militar. Como é que é feita essa questão de segurança no campeonato? Porque a gente sabe que em alguns casos precisa até de intervenção da polícia. Eu participei diretamente no campeonato do ano passado e nós não tivemos em nenhum jogo a necessidade de ter ação da polícia militar ou da guarda. Esse ano também começou muito bem. Nós temos o apoio da polícia militar, da cavalaria, da guarda. Jogo que você considera um jogo de risco, vamos dizer assim, nós até solicitamos a presença do policiamento. Mas não é em todos e nem sempre. Não temos nem condição de fazer isso. Acho que nem a cidade teria condição. Né? Exatamente. Os distritais, no caso, eles são, até certo ponto, bem seguros. O representante tem que fechar os portões para evitar invasão, esse tipo de coisa. Qualquer coisinha tem que ser relatada. Mas o pessoal acostumou, ninguém está querendo tumultuar o campeonato, não. As torcidas têm se comportado bem. Tá? Existe a solta de fogos, tá? Esse tipo de coisa, mas isso faz parte, né? Não caindo dentro do gramado, sendo em cima de um jogador, de um árbitro, isso, aquilo, até você não tem nem como coibir isso. Né? O Eduardo, eu vejo que o campeonato amador desse ano é um dos campeonatos mais disputados e mais parelhos, né, dos últimos anos. As equipes vêm se preparando com bons elencos, trazendo jogadores de fora e tudo mais. Você já disse que o Independência, ele usa, na verdade, o pessoal lá do teu bairro, que é lá no Cervezão, né, no Jardim Independência, Grande Cervezão. Como é que fica a rivalidade com os outros times ali do Cervezão? Porque você tem ali o Pisos Nice, né, tem quem mais por ali? Pisos Nice, tem o Santa Maria ali perto, o Boa Vista. Como é que é essa rivalidade quando vocês se encontram? É tranquila? Tem a rivalidade, mas não, nada assim que foge do controle, que ele está dizendo com relação à segurança. Os jogos são bastante truncados, entendeu? Independente de quem está em cima da tabela ou embaixo, os jogos são bem fortes, mas nada assim que possa, que nem no caso de a necessidade de que a polícia intervenha ou de que tenha alguma coisa desse tipo. Você nunca precisou chamar a atenção de nenhum atleta do time em relação a isso? Assim, eu estava até comentando aqui com o Moacir a respeito da arbitragem do jogo de ontem. Excelente, o trio de ontem, no nosso jogo, quando os ânimos se alteraram, ele colocou todo mundo no chão, tranquilo, sem problema nenhum. O jogo terminou, apesar da gente ter tomado 4-0, entendeu? Ninguém querendo culpar juiz, entendeu? Foi um jogo, com relação à segurança, foi um jogo totalmente tranquilo. Olha, deve ter ido bem a arbitragem. Quando um time perde de 4-0, né? Você ouvir um dirigente elogiando o comportamento da arbitragem é algo incomum. Vejam o que aconteceu com o seu Palmeiras, Reginaldo, no fim de semana.
que é só reclamação de arbitragem, mas bola na rede mesmo. Nada, né, Ivo? Tá difícil, né? Nada. Tá que nem houveram num determinado momento do campeonato que a bola não entrava. Esse negócio de bola não entrava. Até o Oswaldo Oliveira entrou nessa de bola não entra. A bola não entra quando você não faz a bola entrar, né? Tem uma fase, um pouquinho de sorte, tudo no futebol, mas quando vira crônico, não é questão de bola não entrar, não. Tem que botar a bola para dentro. Pra né? dentro. Muito bem, olha, o pessoal está participando com a gente aqui pelo WhatsApp, né, mandando mensagens. O Cleiton do Parque Universitário está mandando boa noite a todos, ao Moacir, Iva, o pessoal aqui está, aos nossos convidados aqui do Campeonato Amador. Obrigada, viu, Cleiton, pela participação aqui. O Netão, também meu pai mandou uma mensagem, está com o Netão, o Netão mandou um abraço para você, viu, Moacir? E também tem uma pergunta aqui do Beto, não falou o bairro, obrigada pela participação também. Ele quer saber, Moacir, o que você achou do jogo de ontem na Lagoa, do que os Pisos Nice brilhou em cima do Juventus. Acho que ele torce pro Pisos Nice, ou deve ser algum jogador do Pisos Nice. Você estava acompanhando lá na Lagoa ontem, Moacir? Não, infelizmente eu não tive a oportunidade de acompanhar a partida diretamente, porque a gente aproveita também o domingo de manhã, está lá na Liga de Plantão, mas já para adiantar algumas coisas da semana, principalmente agora com relação à inscrição de jogadores. Mas pelo que foi dito, foi uma ótima partida e o Pisos mostrou por que veio, né? Mostrou por que veio. E o pessoal do Pisos, eu sei que está assistindo a gente lá, viu, Vlado? Inclusive o técnico, o João, né, que esteve presente aqui, né? Falou, pede lá para a Vlada mandar um grande abraço para a gente, né? O pessoal do Pisos lá que está assistindo, viu, Vlado? Muito bem, então um abraço, um beijo grande a todo o time dos Pisos Nice que está acompanhando a gente aqui no Debate Esportivo. A gente está esperando vocês de novo aqui no programa. Isso. Agora posso mais uma perguntinha, né, o Moacir? A questão, o Amador vem com várias novidades, né? Teve a musa do Amador, né? O torneio início que voltou, né, a ter assim, um grande brilhantismo, né, no campeonato, um grande glamour, né, vamos dizer assim. E agora vocês começam a fazer a seleção da rodada. Né? Então toda semana tem a seleção da rodada. Então saiu a seleção aqui da quarta rodada, inclusive o Moacir falou, vocês vão ser os primeiros a falar, né? Não foi nem divulgado na imprensa essa seleção. Pois é, eu fiquei esperando para fazer a coluna hoje. Então, só para falar para o pessoal que às vezes fica esperando, né? Será que eu estou nessa seleção ou não, né? Então tem o Canudo do São Paulinho, o Luiz Felipe do Panorama, o Davi do Pisos Nice, o Rai do América, o Léo do Boa Vista, o Elias do 9 de Julho, Velozinho do Paulistão, o Colômbia do São Paulinho também, o Cleitinho, né, do Pisos Nice, o Dudu Áquila do Vasco e o Ferretti do UPU, né? Aí está uma grande seleção, né, para esse final de semana, né? Inclusive o Dudu Áquila aí do Vasco é o artilheiro do campeonato com 6 gols, seguido pelo americano do Pisos Nice com 5 gols. Mas qual é o critério, Moacir, que vocês usam para fazer essa seleção? O engraçado é que semana passada, quando nós soltamos a seleção da rodada pela primeira vez no campeonato, criou-se muita polêmica com relação à presença desse ou daquele jogador. Aí eu deixei que ela fosse bem divulgada na imprensa e dei uma cutucada em todo mundo através da nossa página do Facebook. A questão de, se eu não tenho a pré-súmula na mão, né, como que eu vou avaliar um jogador? O que a Liga fez? Ela criou uma pré-súmula que é entregue para os técnicos, dirigentes, para a comissão técnica de cada equipe, antes da partida. Ali ele tem que colocar a numeração dos jogadores e o máximo de informação possível. E essa informação, quando chega na Liga, né, no jogo seguinte já não precisa. Se o nosso amigo aqui joga de lateral, na semana seguinte já vai o nome dele e a posição na frente. Apenas para que eles coloquem a camisa que vai jogar. Isso é feito no preenchimento da súmula. E no decorrer do jogo, o representante da Liga analisa o jogo, né, e os jogadores que se destacam e determinam notas ali. Tudo bem, é uma pessoa que está com a gente há muito tempo, todos os representantes, entende um pouco de futebol, né, espero que estejam sendo totalmente imparciais, né, e quando chega todas essas planilhas na Liga, automaticamente nós vamos lá, os goleiros, quem foi o mais votado, né, analisa a partida. É lógico que se chega para mim a nota que o goleiro do Unidos foi o mais votado da partida, fica um pouco complicado. O time tomou de 7 e o goleiro deles foi o destaque. Então tem alguns detalhes que a gente costuma analisar ali. Mas esse é o critério. O próprio representante está votando nos jogadores mediante informações dos próprios clubes. Quem não me fornece a planilha não tem como colocar jogador na rodada. Isso é até legal, né, Ivo? Porque é uma questão de motivação, né? O jogador na próxima rodada, quer dizer, ele já entra assim, né? É claro que não vai ter nunca 100% de aceitação no sentido de todos os nomes escolhidos. Sim. Sempre pode haver numa seleção
um ou dois nomes que vão gerar um pouco de opiniões, né, divergentes. Mas mesmo assim, não dá para acertar tudo, mas e nem contentar todo mundo, mas é bacana para ir divulgando, a gente vai conhecendo mais a respeito dos jogadores do amador. Inclusive nós da empresa podemos fazer um trabalho baseados, inclusive, Moacir, nas informações que vocês têm de todos os atletas, de começar a falar mais a respeito de quem foi escolhido. Olha, esse jogador tem tantos anos, foi o lateral da rodada, começou em tal lugar, já foi profissional, para a gente conhecer mais quem está disputando o Amadorzão pelos clubes. Só para perguntar para o Eduardo, né, no ponto de vista dos clubes, aí, das equipes, como é que ele acha que tem aceitação essa seleção? Tem repercussão positiva para vocês dos times, Eduardo? Ah, com certeza. Que nem no caso do Dudu ontem, no jogo contra o Vasco, o menino fez 3 gols, ele pegou um pombo sem asa lá da entrada da área que, entendeu? Sem chance. Então, eu nem sabia dessa, que nem no caso da seleção, mas pelos nomes, e eu tenho certeza que deve ter avaliado certinho. No caso do Dudu ontem, pelo fato dele ter feito os 3 gols, eu acredito que seja um... Mas esse pombo sem asa, a bola entrou inteira. Segundo o dirigente do Vasco lá, o Jackson, né, quando ele jogava, ainda era bola de capotão, né? Então deram um chute lá, o goleiro pegou, o capotão ficou na mão do goleiro e a bola entrou, né? Falei, como é que foi esse resultado, né, Jackson? Ah, foi 0-0, né? Isso, histórias de Jackson do Vasco. Certo. Muito bem, olha, nosso tempo está super estourado aqui, gente, já. A gente quer agradecer muito a presença do Eduardo dos Santos, do Independência. Eduardo, o próximo jogo de vocês é contra quem? Na Lagoa, no campo da Lagoa, contra o Pisos Nice. Opa! Entendeu? Então, a gente já, com o histórico deles terem perdido para nós no ano passado, e isso acabou... América. É isso, desculpa. Ter tirado eles fora do campeonato por causa de saldo de gol, então eu acredito que eles venham com tudo para cima da gente, mas como nós perdemos também de 4-0, a gente também não vai facilitar nada para a vida do América. Eles vão encontrar osso duro de roer lá na Lagoa. Muito bem, boa sorte para vocês. Olha, só uma correção aqui, o pessoal tá atento no programa com o que a gente fala aqui. O pessoal tá falando que o americano do Pisos Nice tem 6 gols para corrigir. A gente tinha falado quantos? Americano? O americano. O que o Pisos Nice. 5 gols que foi no 5. passado aqui. Olha, mandaram 6 aqui, hein? Precisa ver certinho isso. O telespectador aqui falou que tem 6. Será que vocês contaram errado aí? Quem tá contando errado? Estamos com o presidente aí, ó. Dudu Áquila 6, o americano 5 e o Luquinha do Santa Maria 5 também. É isso mesmo, também. né? Mesmo tendo ficado de folga nessa rodada, são os gols da semana passada que manteve. Aí vocês briguem lá com o presidente lá. Exatamente. Olha, e só para encerrar, Moacir, rapidinho, não posso deixar de fazer essa pergunta. O pessoal tá dizendo aqui, olha, gostaria de saber do Moacir por que Juventus e Santa Maria não vai ser mais no Velo, ou seja, no campo. O que você pode dizer aí sobre isso? A intenção nossa era que fosse no Velo Clube no próximo domingo, mas o Sub-11 e o Sub-13 do Velo vai jogar pelo Campeonato Paulista e a prioridade é do Velo Clube usar o gramado. No Rio Claro já ficou definido se haverá jogos ou por enquanto não tem resposta? Nós não temos resposta ainda, eu não consegui falar com o presidente Balbo esse final de semana. Muito bem, então, olha, a gente agradece a participação do Eduardo e do Moacir, viu? Olha, um bom trabalho para vocês ao longo de todo esse campeonato. Toda semana a gente vai trazer informações aqui do Campeonato Amador, né? Mesmo o Moacir já está confirmado, imagens, sempre quando a gente tiver também, a gente vai trazendo para vocês todas as informações. A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar sobre basquete, não sai daí.